O ano de 2020, marcado no mundo todo pela pandemia do novo coronavírus, começou em Araci de forma discreta, como nos demais anos anteriores. A primeira notícia que os aracenses tiveram, infelizmente, não foi uma notícia boa. Tratava-se da notícia da morte, do jovem Nilson, muito conhecido, por ser um fotógrafo, produtor audiovisual, que sempre acompanhava o prefeito Silva Neto. Uma foto repercutiu bastante nas redes sociais no dia 1º de janeiro. Foi um encontro na festa do Réveillon do vereador Laerto, vereador Léo Deridan, juntamente com a ex-vereadora Gilmara e o suplente de deputado Rosival Leite, possíveis pré-candidatos na eleição de 2020. As fortes chuvas que chegaram no início de janeiro animaram os agricultores aracienses, enchendo os reservatórios. As principais barragens do município receberam grande vazão de água, e o que também tratou de um fato preocupante foi a repercussão de que a barragem do Poço Grande corria riscos de estourar. E isso gerou muitos comentários aqui no município, motivando inclusive os vereadores a buscarem solução. Além das conversações sobre as articulações políticas para as possíveis chapas da eleição de 2020, assim também como as chuvas que caíram no mês de janeiro e também se prolongaram durante muito tempo, tratando de um ano 2020 um ano muito chuvoso, o ano de 2020 seguia seu curso normal, com a posse dos novos conselheiros tutelares, também com a chegada do Padre Roque à paróquia de Araci, assim como outras realizações que estavam acontecendo em Araci, como a Festa de Reis. A Prefeitura de Araci também realizou festa no distrito de João Vieira, festa de São Sebastião, e também a tradicional festa no início de fevereiro na comunidade de Ribeira. Também na educação tudo parecia normal. As escolas, tanto particulares como as escolas do município, já iniciavam as matrículas e se preparavam para o ano letivo. As atenções em 2020 estavam mesmo voltadas para a política. Imaginava-se uma campanha eleitoral que logo estaria se iniciando, e nisso todas as articulações feitas pelos pré-candidatos, pelas lideranças que já se colocavam como possíveis nomes para a disputa, tanto aos cargos do Executivo como do Legislativo Municipal. Repercutiu muito o aniversário do ex-prefeito Zé Dafó, em 20 de fevereiro, quando Gilmara, que até então se colocava como uma pré-candidata sem nenhuma aliança com nenhum outro nome, apareceu ao lado de Queinha e repercutiu naquele dia já a afirmação dessa aliança com a composição da chapa entre Gilmara e Queinha. Causou um pouco de rebuliço, sobretudo também daquelas outras pessoas, dos outros eleitores, que esperavam também que Gilmara seguisse com seu nome próprio para uma candidatura a prefeita de Araci, ou mesmo que se mantivesse junto ao grupo, aquele bloco formado por outros vereadores, pela participação também de Rosival, para a composição de uma chapa para fazer frente à Queinha. Com o término do carnaval, no finalzinho de fevereiro, com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, as atenções também aqui dos aracienses estavam para essa doença, essa pandemia que estava também chegando ao Brasil. E pouco tempo depois, também teve rumores aqui em Araci de casos suspeitos, sendo descartados inicialmente, e confirmado um óbito de um senhor idoso que repercutiu muito e assustou muito os aracienses. O mês de março e abril em Araci foi marcado pela solidariedade do nosso povo. Muitos grupos
fizeram arrecadações de alimentos, fizeram cestas básicas, os artistas também, através de lives, fizeram arrecadações e fizeram doações para as famílias mais carentes do município de Araci. Um gesto de solidariedade também que marcou o ano de 2020 para os aracienses. Em 18 de março, o prefeito Silva Neto, juntamente com a secretária Ofélia, secretária de Saúde, vereadores e diversas lideranças do município, fizeram uma reunião para tratar sobre o coronavírus e ver como lidar com a chegada, com a possível chegada do coronavírus em Araci. As primeiras medidas adotadas foram suspensão das aulas que já haviam iniciado, bem como também diversos outros decretos regulamentavam o funcionamento do comércio com restrições de horário. Os aracienses ficaram muito assustados, com a aproximação de casos de coronavírus na região do Cisal, tendo também rumores de casos suspeitos em Araci. Também, por outro lado, a política continuou sendo um centro ainda de atenção, continuava também os rumores, sobre possíveis alianças para a eleição de 2020. De certo modo, esses foram os dois assuntos que mais marcaram o ano de 2020, a pandemia e também o coronavírus. O primeiro caso confirmado do coronavírus em Araci foi de um idoso, pai de Célia Firmo, que foi a candidata na eleição municipal de 2020. Esse caso foi confirmado após o óbito desse senhor, mas a família, alguns familiares contestaram, até mesmo nas redes sociais, alegando que deveria ser um falso positivo, já que o idoso não teve nenhum contato com nenhuma pessoa que tivesse o vírus e tampouco houve outros casos logo em seguida aqui no município de Araci. O mês de abril aqui em Araci foi muito marcado pela corrida à busca por álcool em gel nas farmácias, o uso de máscaras e também a busca pelo auxílio emergencial, o que isso acabou causando mais aglomeração ainda aqui no município de Araci, com filas muito grandes lá em torno da Caixa Econômica. A Prefeitura de Araci adotou algumas medidas de prevenção também, colocando barreiras nos acessos à cidade, também com profissionais, bombeiros civis e enfermeiros nas entradas da cidade, medindo a temperatura das pessoas que vinham à cidade. A vigilância epidemiológica de Araci, juntamente ali com os enfermeiros, realizavam testes rápidos na população araciense, preferencialmente naqueles que tinham contatos com outras pessoas que já haviam confirmados positivo. Também os agentes comunitários de saúde fizeram monitoramento das pessoas que chegavam de outros estados, retornando para o município de Araci. E foram muitas pessoas que retornaram de outros municípios, de outros estados, para Araci, tendo em vista que lá também tudo estava fechado, o comércio parado, e muitos deles preferiram retornar para a sua terra. Mesmo com os decretos da Prefeitura de Araci restringindo a circulação das pessoas, sobretudo nos comércios, na feira livre, também com a proibição das aulas, os casos de coronavírus continuavam aumentando de uma forma muito rápida em Araci, assustando a população. Por outro lado, também muitas pessoas não estavam seguindo as recomendações dos profissionais de saúde e também desobedecendo os decretos municipais. Foram realizados algumas fogueiras, sendo que havia uma proibição para isso. Também os políticos estavam em movimento nessa época, já buscando conversar com o eleitorado, os pré-candidatos. Então, esses fatores também contribuíram muito para a crescente no caso de coronavírus em Araci. A partir de junho, o coronavírus teve ainda uma crescente em Araci,
com muitos casos sendo registrados diariamente. Ao que parece, parte da população, sobretudo os mais jovens, não estavam mais com medo, do coronavírus. Muitos viram que não era tão letal como parecia ser. Com muitas chuvas, a produção de farinha em Araci foi uma das maiores dos últimos anos. Entregou muitos aracienses os casos de contaminação de água na região de Lagoa do Boi, em Araci. Com a saída do padre Theo em julho, chegou à paróquia de Araci o padre Enivaldo. Em setembro, poucos dias depois da convenção do PDT, faleceu o ex-prefeito Zé da Fó, causando grande comoção no município de Araci, por ser uma pessoa que prestou muito serviço ao município quando vereador e também ex-prefeito. Seguiu o mês de setembro com diversas atividades relacionadas à campanha eleitoral. Mesmo durante a pandemia, os políticos de Araci continuaram fazendo campanha, mesmo com algumas restrições, ora usando máscara, ora não, mas de certa forma a campanha continuou. A campanha eleitoral ocorreu no mês de outubro e novembro de forma oficial, quando os candidatos estavam aí fazendo concentrações nas comunidades, visitando muitas famílias, causando de certa forma também aglomeração. A eleição de 2020 ocorreu em 15 de novembro. Foi adiada do primeiro domingo de outubro devido à pandemia e confirmou a vitória de Queinha como prefeita de Araci com 16.032 votos. Queinha e Gilmar, a partir de 2021, terá pouca oposição na Câmara, pois conseguiu eleger 11 vereadores contra 4 vereadores que farão oposição. O ano de 2020 entrou para a história de Araci, dificilmente será esquecido, sobretudo devido à pandemia que marcou todo esse ano de 2020, repercutindo muito na vida dos aracienses. A política também se fez muito presente, devido à grande participação do povo araciense nas conversações, nas articulações políticas, demonstrando grande interesse pela política, e marcou também o ano de 2020. Essa eleição de Queinha, dando mais uma sucessão, mais 4 anos, ao grupo do PDT, liderado por Silva Neto. Esses foram os principais fatos que marcaram o ano de 2020 em Araci. Esperamos que o ano de 2021 seja de melhores realizações e que possamos ter mais saúde, mais tranquilidade